Olá, eu sou Janaína Gomes, sou fundadora e idealizadora da empresa Gomes BPO Financeiro e secretária online, uma empresa que tem o maior objetivo de tornar micro e pequenos empreendedores mais sorridentes, justamente terceirizando rotinas financeiras e também rotinas administrativas, mas o foco maior são as rotinas financeiras que são necessárias, para o funcionamento da empresa. Controle de contas a pagar, controle de contas a receber, conciliação bancária, emissão de boleto, toda essa rotina que faz parte do coração da empresa, né? Mas hoje o meu maior anúncio é justamente o lançamento do quadro Doutora do Dinheiro. Quadro esse que tem o objetivo de responder perguntas de nossos clientes e também de futuros clientes, em que são demandas sobre a rotina financeira, dúvidas sobre essa rotina financeira, controle, como é que é feito. E então confiram essas respostas que são baseadas nas nossas experiências aqui com a execução dessas rotinas e também nossas experiências como empreendedores aqui também. Vamos lá às perguntas. A primeira pergunta é: quero montar um estúdio de tatu pegando empréstimo no banco, vale a pena? Então, a primeira pergunta é sobre a montagem de um estúdio de tatuagem, né? E utilizando o capital de terceiro, no caso, o empréstimo bancário. Para empréstimo bancário, a gente sempre chama aqui um ponto de atenção, porque é um valor de terceiro que existem taxas que muitas vezes são bem altas, ao depender do banco, né? Mas que é como se fosse assim, um mal necessário. Você precisa de uma coisa para outra, mas você precisa de fato minimizar os riscos para que você consiga honrar com esse compromisso sem ser algo que de fato te engula, tá? Não sei se você conseguiu compreender. É um mal que pode ser necessário, mas o que você puder evitar, principalmente se você não tiver um conhecimento sobre o seu negócio, sobre como vai se funcionar de fato as coisas, para evitar que realmente isso seja algo prejudicial. Então, vamos lá. Alguns passos, né, para ter cuidado sobre o empréstimo. Primeiro, você precisa de fato conhecer o seu negócio, ter um planejamento, principalmente se for uma coisa nova, né, um negócio novo. Você precisa minimamente entender como é que vai funcionar essa parte de vendas, que também é coração da empresa, vendas, o funcionamento interno, se vai ter pessoas, quem são essas pessoas, valores, né? Não só você estimar isso, mas você buscar de fato trazer o mais real possível esses valores para de fato você tomar decisões mais assertivas, né? E tendo esse plano em mãos, fazer de fato um mínimo viável daquele negócio, no caso da sua prestação de serviço de tatu. Então você tem que ter o mínimo viável. Então já testar esse serviço em conhecidos, né? Já de fato mostrando
um pouquinho, né, do que vai ser executado, já montando uma certa carteira de cliente e sempre observando esse feedback. E o terceiro ponto para empréstimo é relacionamento com o banco. Qual vai ser a instituição que você vai estar fazendo efetivação dessa operação? Muitas vezes são os bancos comerciais, físico mesmo, né? Que os digitais ainda têm um pouquinho de restrições, essa parte de avaliação é um pouco mais complicado para esses bancos digitais, pelo menos para a parte de empréstimo. Então você tem que ter o relacionamento, tem que ter a conta, a movimentação, faturamento mensal na ponta da língua para estar informando direitinho que você vai ter condição de honrar com esse compromisso. Carência, tá? Sobre a carência, justamente esse período que você vai estar fazendo a operação e quando você vai estar fazendo esses pagamentos. E se você tiver uma operação que tenha um prazo de carência bacana, você já consegue ter um respiro para poder tocar o negócio e já trazer essa parte do retorno e ir honrando com esse compromisso, certo? E é chamado um ponto de atenção sobre o custo efetivo total dessa operação. Então, qual vai ser o total de taxa que você vai pagar nessa operação? Porque às vezes tem uma taxa disso, um IOF, sabe? E você precisa saber isso. Então, você consegue saber isso numa simulação. O quanto é o percentual de taxa que você vai pagar mensal e do contrato como um todo. Se vale a pena às vezes você é, olhar a proposta do outro banco, que tem uma parcela um pouquinho maior, mas o custo efetivo total é menor. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Vamos lá para a pergunta número 2. Quero sair da dívida do cartão de crédito atrasado. Me dá uma luz. Pronto, cartão de crédito é uma coisa que a gente ouve bastante, né? Sobre cartão de crédito, não tô conseguindo pagar, ou virou uma bola de neve, ou tem gente que já tem medo mesmo. Então é algo que tem que ter muita atenção, porque tem uma coisinha chamada crédito rotativo, que os juros não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Tem juros que chega a ser 5% ao dia, ao depender da instituição. E, meu amigo, isso embola, dando 10 dias, 15 dias, o negócio não fica bacana, não, tá? Então, para dívida de cartão de crédito, a gente. Primeira recomendação é justamente você não gerar mais débitos, né? Então, se você já tem uma coisa embolada, você gera mais outro débito, pode ser que você, ao invés de uma dor de cabeça, vai ter duas. Ter essa contabilização do total da dívida para você ir para o passo 3, que seria uma renegociação, se você já tiver feito uma negociação ou uma negociação, que é um primeiro momento, né? Diminuindo a parcela, né? Aumentando a parcela e diminuindo o valor. Então, isso aí vai fazer parte da negociação. E uma coisa a observar: se a sua renda tiver menor do que o seu padrão de vida, você vai ter que ter dois pontos, né? Ou você vai aumentar essa renda, seja a nível temporário, né? Uma renda extra, ou de fato você vai ter que ter mais uma fonte de renda, ou que a sua fonte de renda principal seja maior, né? Então você vai ter que
pedir uma promoção, você vai ter que se especializar para se tornar mais valorizado, né? E aumentar essa renda, ou de fato você chegar à conclusão que você vai ter que reduzir o seu padrão de vida. Vamos lá para a pergunta número 3. Os recebimentos das mensalidades aqui na academia atualizam na planilha. Está correto? Sobre a planilha, né? A planilha é uma ferramenta que a gente utiliza, principalmente para relatórios, né? Atividades acessórias, mas como atividade principal, o ERP, né, que é o sistema de gestão, ele é o mais utilizado porque facilita no dia a dia para estar buscando informações, armazenamento de informações, para ter essa visão mais 360 sobre o negócio, né? Desde a parte de vendas até o pós-vendas, você consegue ter isso claramente em um sistema com vários usuários, coisa que a planilha, assim, não tem nada errado com a planilha, mas ao depender do volume de informações e que você queira ter acesso, né, de forma integrada, ela já não vai funcionar direito. Então, se for para uma quantidade de alunos, né, aí ao depender desse volume de, de alunos, você vai necessitar sim mudar de um patamar. Mas se for um volume menor, você, né, pode utilizar a planilha, não tem uma coisa errada. Mas o que vai lhe dizer sobre a necessidade é justamente esse volume, né? Esse volume que vai, querendo ou não, lhe exigir um controle mais eficiente. Tudo bem? Então, e se esse sistema tiver conectado à nuvem, né, ele já facilita para o acesso a outros usuários ou até mesmo o seu acesso de qualquer eh, equipamento que tenha uma internet, né? Não fica preso a uma máquina. Então é bastante interessante mesmo a questão do ERP. E em relação a perguntas, acabamos por hoje, né? Eu acho que esse bate-papo estava bem tranquilo. E eu fico no aguardo de vocês para compartilhar, curtir esse vídeo de hoje e acompanhar quinzenalmente os próximos vídeos. Mandem também as perguntas que vocês tiverem, podem comentar também nas nossas redes sobre os vídeos que serão enviados, assim como esse. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau, gente.